Muito boa tarde, muito boa noite. Muito bom estarmos aqui, atendermos a vida, atendermos o que a vida nos propõe a cada segundo, a cada situação. A lei de atração traz para cada um de nós exatamente o que cada um de nós mais precisa para a sua cura e para o seu aprendizado. Assim, a felicidade descomplicada, a felicidade desmaterializada, a felicidade profunda é uma só. Entender e atender ao que a vida nos convida a cada segundo. Sejam situações agradáveis ou desagradáveis, que atendam às nossas expectativas ou não, como Jesus disse, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que assim seja, que esse seja o nosso treinamento daqui, como Jesus ensinou a treinarmos através das parábolas, exercitando a extração de significados morais, espirituais, profundos das parábolas de Jesus. Nós nos habilitamos a tirar significados espirituais profundos de cada fato, cada situação, cada relação de nossas vidas. Vamos fazer um treinamento desse nosso estudo, um treinamento espiritual para agirmos melhor. Oração, ação. Muito bom. Hoje vamos pensar sobre a vida de isolamento. Está dentro do capítulo 7 de O Livro dos Espíritos, capítulo 7, que tem por título Lei da Sociedade, que podia ser Lei das Relações, que busca as riquezas que existem na vida, no cotidiano, nas relações humanas. Hoje, Kardec pergunta mais diretamente sobre méritos, vantagens ou desvantagens, como o mundo espiritual vê a antiga e disseminada proposta do isolamento. Monges, iniciações, mestres, são muitos aqueles que imaginam, com o isolamento, se aproximarem de Deus, se espiritualizarem. Será? O que você acha? Escreva nos seus comentários. E agora ouçamos o ponto de vista dos espíritos. Pergunta 769. Como princípio geral é compreensível, diz Kardec, que a vida social faça parte da natureza. Nós já vimos antes que várias condições naturais trazidas à humanidade nos chamam à vida social, a começar pela própria fraqueza física do ser humano, que não é o mais forte, não tem as melhores garras, não é o que mais corre, e que tem a sua grande força na coletividade, como um animal de rebanho, que precisa da reprodução sexuada para que o masculino e o feminino cooperem, vida social. E os próprios ganhos civilizatórios, as ciências, as filosofias, as religiões, as construções, todas as realizações humanas, especialmente conforme a evolução vai acontecendo, as mais sofisticadas, precisam da cooperação, da confraternização, da diferença, da complementariedade, da relação, da vida social. Então, como princípio geral, diz Kardec, é compreensível que a vida social faça parte da natureza, especialmente da natureza humana. Mas, como todos os gostos também fazem parte da natureza,
Porque o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se nele o homem encontra a sua satisfação. Se tantas criaturas encontram satisfação na vida em isolamento absoluto, por que seria condenável isso? Pergunta Kardec. E a resposta dos espíritos: o isolamento absoluto é condenável porque o homem encontra nele a satisfação do egoísta. Frequentemente, os mosteiros precisam ser mantidos por doações da comunidade em volta. Porque os monges ali dentro dedicam-se a práticas supostamente elevadas e não tem tempo para plantar, limpar, organizar, manter, fazer móveis, resolver problemas nas instalações, vivendo aqueles monges como verdadeiros parasitas daquela comunidade. Vejam vocês, se não é essa resposta dos espíritos. O isolamento absoluto é condenável porque o homem encontra nele a satisfação do egoísta. Também há homens que encontram satisfação em se embriagar. Será que isso merece aprovação? Será que o homem declarar satisfação em alguma coisa legitima, torna essa coisa virtuosa? Com essa imensidão de vícios humanos, há pessoas que encontram satisfação no jogo, outros no sexo desregrado e de dominação, outros na alimentação compulsiva, no consumo compulsivo. Há chocólatras, além de sexólatras, alcoólatras. Há pessoas que encontram satisfação em relações humanas doentias, como os sádicos, os masoquistas. A satisfação, decididamente, a satisfação humana, não é parâmetro de virtude de nada. Ao contrário, repetimos com Jesus, a satisfação que devemos buscar é da proposta da vida, dos mecanismos, dos fatos, das situações que Deus traz para cada um de nós. Seja feita a vossa vontade. Termina a resposta assim o Espírito. Não pode ser agradável a Deus uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, o isolamento absoluto é aquele em que as criaturas, ou por já considerarem-se elevadas, ou por considerarem o isolamento absoluto imprescindível à elevação, faz da criatura uma inutilidade, faz da vida daquelas criaturas ou daquela criatura um ócio, um vazio, uma inutilidade. Pergunta 770. O que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugir ao contato nocivo do mundo? Parece ser o caso de uma grande maioria, não é? E a resposta dos espíritos é: nesse caso, é duplo egoísmo. Naquilo que Deus nos propõe, nós vemos nocividade. Quem acha que o mundo
está perdido, que a humanidade não tem salvação, que está tudo errado. Na verdade, duvida do grande planejador da vida. Impõe a sua vontade sobre a vontade de Deus. Aqui os espíritos chamam de duplo egoísmo. Por isolar-se da vida e por isolar-se de tudo, do mundo, da vida, e por considerar a vida nociva. Quem considera as lições ruins não pode verdadeiramente se integrar ao professor. Adoro o senhor professor, só não gosto das suas lições. Não se pode dizer amar realmente a Deus e fugir da vida que Ele nos propõe, não é? Pergunta 770A. Mas, se o objetivo dessa reclusão for uma expiação, ela não será meritória, uma vez que o homem, nessa clausura, se impõe uma privação dolorosa? Essa questão da privação dolorosa, do cilício, como é conhecido no cristianismo, onde as pessoas, por exemplo, colocam nas suas coxas espécies de correntes com pontas agudas para a pele, para provocar a dor, o sangramento, assim como andar em cima de brasas. Há inúmeras expiações dolorosas. Há cristãos que anualmente se pregam em cruzes. Acaso provocar uma expiação dolorosa, em geral e especificamente através do isolamento, a título de expiação, de pagar os pecados, seria meritório? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem assim: a melhor expiação é fazer mais o bem do que o mal. E isso, serviço, exige um prestador e um receptor. Alguém que presta serviço e alguém que recebe o serviço prestado. Em isolamento absoluto, como servir? Não é? Pelo menos objetivamente, é impossível. Então a melhor expiação é fazer mais o bem do que o mal, e o bem é o servir compassivamente, é fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Ou seja, é impossível em isolamento absoluto. Não é? Continuam os espíritos: para evitar um mal, vivendo uma vida de reclusão, o homem cai em outro, pois esquece a lei do amor e da caridade. A lei do amor e da caridade é simplesmente a Constituição Universal, a lei das leis, o princípio básico de toda a criação de Deus. Todas as outras leis, inclusive a lei do karma ou a lei de ação e reação, estão submetidas à lei do amor. Ninguém pode realmente expiar algo fugindo do serviço, fugindo da cooperação, fugindo da fraternidade, fugindo do amor. Trata-se de uma distorção total que precisa ser percebida por nós, mas que não nos deve remeter ao outro extremo. Então vamos lá. Foge-se da vida ou entregamos-nos totalmente para a vida? Mergulhamos na matéria,
nos fatos, nas guerras humanas entre partidos, entre religiões, entre nações, entre sexos, entre classes sociais, entre profissões? Afundamos-nos nisso que chamamos vida ou fugimos disso que supomos ser a vida? Estava lá no oráculo de Delfos o princípio luminoso, nada em excesso. Prega Siddhartha Gautama, também de forma luminosa, o caminho do meio, ou seja, nem um extremo, nem outro. Nem fugirmos do mundo, nem nos entregarmos e nos afundarmos no mundo. Estar no mundo sem ser do mundo foi a proposta de Jesus. Rezando, orando pelos seus discípulos, ao final da sua doutrina, ao final de sua missão, pediu ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que eles, estando no mundo, não sejam do mundo. Como é interessante essa proposição. Os jornais trazem notícias ruins, portanto, nunca mais ver nenhuma notícia. Será bom? Assistir todos os jornais e ver aquela repetição infindável das mesmas notícias. Será bom? Buscar um contato com as notícias de uma maneira equilibrada, observando a repercussão que essas notícias provocam em nós mesmos, buscando uma compreensão de um ponto de vista maior dos fatos que acontecem, porque cada fato é uma parábola de Deus, mas sem nos afundar junto. É um grande desafio, é o grande desafio da vida. É como, por exemplo, a salvação dos salva-vidas. Um salva-vida diz que quando uma pessoa está se afogando, se você não sabe ajudar, não ajude. Devemos aprender a ajudar uma pessoa se afogando, e a humanidade que se afoga exige que nós nos proponhamos ajudar. Nós precisamos saber ajudar. E o salva-vida diz que é bom levar um pedaço de pau, uma corda, uma boia, e oferecer esse remo, esse pedaço de pau, essa boia, essa corda, àquele que está se afogando. Porque se você se aproxima demais, ele instintivamente tomará você e, na ânsia de subir e não se afogar, afunda você. Quem tenta salvar alguém se afogando e não sabe, se afoga junto. Não é interessante isso? Pense nisso, como as pessoas se afogando, como as notícias, o desespero das pessoas. Você precisa sim ajudar, você precisa sim ter contato com as notícias, mas não para se afundar juntos. Assista notícias, se aproxime de necessitados em oração, respirando profundamente, buscando o seu equilíbrio, buscando o reino dos céus na certeza que tudo mais te será acrescentado. Só quem vive, só quem se relaciona com essa sintonia, com essa posição elevada, encontra o ponto de equilíbrio entre a fuga e o afundamento e o afogamento no mundo. Pense nisso, veja se faz sentido para você. Vamos agora saudar os amigos que conseguiram vir para esse nosso segundo espaço depois da queda de conexão do primeiro. Adelaide Dias, Enir Cajazeira Silva, André Salvatore.
A Enir Cajazeira nos diz assim: precisamos viver no mundo com consciência das nossas escolhas. E com certeza Jesus nos deu exemplos do caminho a seguir. Como crianças que, estando numa floresta, reconhecem o guia tão lúcido que saiu da floresta e tão amoroso que voltou para a floresta para ajudar os seus irmãos menores. Jesus. E quem está perdido na floresta do mundo, na floresta dos fatos, na violência da humanidade, mas percebe esse luminoso guia, busca colocar seus pés nas marcas deixadas pelo Mestre. Pés sobre os pés do Mestre. É assim, imitando Jesus, buscando a inspiração do Mestre, que sairemos da floresta, das violências, das desarmonias, dos ódios, das culpas e das mágoas humanas. Um grande abraço a todos, grande prazer estarmos juntos. Amanhã, domingo, 17h30, 5h30 da tarde, estaremos juntos. À tarde aqui, nesse perfil do Face, e à noite, às 19h30, presencialmente, no Centro Espírita Beneficente Sementes de Luz, na rua João Ramalho 158, São Vicente, São Paulo. Você é nosso convidado, online e presencial. Um grande prazer estarmos juntos, uma grande alegria viver essa amizade, essa fraternidade, por ser ela, mais do que nada, um maravilhoso exercício para Deus, porque Deus é amor. Graças a Deus, ótimo final de sábado para todos vocês. Até a próxima.